Oi, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Cristiano Souza, de História, aqui do SEMEAC, e eu trago para vocês hoje uma aula super interessante, um conteúdo bem importante para vocês, da nossa FGB aqui, com o tema O Tempo, a Escrita e a Escrita da História. Não é? Vamos ver como foi essa passagem aí, não é? Para a história escrita, não é? Não mais agora transmitida apenas de forma oral, mas documentada, com fontes aí que servem até os dias de hoje. Vem comigo aqui, ó. Olha só. Gente, existe um conceito de tempo histórico. Esse conceito se baseia nos seguintes aspectos. Primeiro, a interpretação qualitativa. Percebe aqui, ó? Interpretação qualitativa. O que é isso, professor? É o tempo histórico indo além da simples contagem de dias. Ele interpreta qualitativamente os eventos do passado, principalmente a partir dos registros escritos. Então, nós podemos medir e verificar qualitativamente esses eventos lá do passado, tá? Através das fontes que os historiadores utilizam aí. Outra coisa, outro aspecto importantíssimo para o conceito de tempo histórico aqui, ó, são as atividades humanas. É o estudo das atividades e produções humanas ao longo do tempo. Essas atividades aqui, ao longo do tempo, o estudo dessas atividades é diferente de tempo cronológico, tá? Porque nós sabemos que o tempo cronológico ele existe bem antes do tempo da escrita. Então, assim, o tempo cronológico ele é muito mais amplo, tá bom? E o estudo das produções humanas, ele é algo assim, em termos planetários, muito mais recente, tá? Temos aí, então, a marca do tempo, né, na história da humanidade. Olha essa imagem aí que está na tela. Com certeza você já viu algo assim na TV, em algum documentário, em algum filme. Nós temos aí a marca nas cavernas, tá vendo? Que chamamos aí de pinturas rupestres, que remetem aí às primeiras civilizações, tá? Antes mesmo dos seres humanos se organizarem em sociedades, eles já deixavam nas cavernas sua marca. Deixavam ali sinais do que era propício ou não naquela região, do tipo de caça que podia ser encontrado, enfim, recados, deixavam de tudo na parede dessas cavernas. Então nós temos aí, olha, três aspectos interessantes que marcam o tempo da humanidade, na humanidade também, que é, em primeiro lugar, as manifestações, tá? Como assim? Eles manifestaram-se através da arte, né? Então nós temos aí os símbolos rupestres, que foram esses primeiros registros. Esses primeiros registros, eles são de forma artística, estão vendo aí? Então, assim, para o homem primitivo, que inclusive remete ali ao Homo sapiens, desenhar com extrema perfeição, como fizeram, às vezes de forma até assimétrica, pessoal, é uma obra de arte, tá? Uma outra característica importante aí, olha, são os eventos. Isso era para registrar eventos. Isso era crucial para marcar a passagem do tempo e eventos importantes. Então, como não tinha papel para eles escreverem, não é? E eles, ao longo do tempo, foram descobrindo aí tinta, né? Através de tentativa e erro. Então, eles iam registrando na pedra, registrando na parede das cavernas, aí eventos importantes que iam ocorrendo ao longo do tempo. E isso deixa o que para nós? Isso deixa o que para nós, para nossa civilização? Um legado visual, né, gente? As pinturas nas cavernas, então, são um legado visual da humanidade primitiva. E esse legado visual é preservado até os dias atuais em muitos lugares, né? São chamados de sítios arqueológicos, aí onde pode ser estudado essas pinturas rupestres, pode ser visitado também esses lugares, várias regiões do mundo contam com esse legado visual da humanidade primitiva. Pessoal, o tempo cronológico, como falei para vocês anteriormente, ele é diferente, diferente do tempo histórico. Em que sentido, professor? Observa aqui comigo, presta atenção, olha só.
O tempo cronológico, ele mede linearmente os anos. Então, ele vai medindo os anos, ano após ano. Tá? 1990, 1991, 1992, 1993 e assim sucessivamente até chegar 2025. Então, é um tempo cronológico, ele é linear, ok? Ele é medido em décadas e séculos, tá? Contados. Os calendários e as cronologias são também lineares e existentes. E existem ferramentas de datas exatas. Uma pessoa nasceu no dia 7 de julho de 1888. Então é uma marca exata do nascimento daquela pessoa. Já o tempo histórico, observa aqui, já o tempo histórico, ele existe com períodos e características comuns. Ele tem uma interpretação de tempo contextualizada. E ele é levado com base nos significados dos acontecimentos. Tá bom? Ou seja, pessoal, o tempo histórico nos remete ao passado. E a um passado muito mais distante do que a contagem cronológica. A capacidade de contar cronologicamente de uma pessoa. Inclusive, em épocas passadas, era muito comum as sociedades anteriores à nossa contarem o tempo assim pelos ciclos lunares, pelos períodos de seca e de cheia dos rios. Então, a contagem do tempo era diferente. Não pensa que sempre foi assim. O ano é medido em 365 dias, 12 meses. Nem sempre foi assim. O tempo, ele era medido anteriormente de acordo com várias perspectivas. Como falei para vocês, um período de seca, um período de cheia, um período de florescer das árvores, o período de cair a folha das árvores, não é? O ciclo lunar, tudo isso era utilizado para medir o tempo. Um tempo aí que é histórico, onde aconteceram várias situações que marcaram a história da humanidade. Ok? Maravilha. Com esse tempo histórico e os acontecimentos que estão carregados dentro desse tempo histórico, nós temos uma compreensão mais profunda do passado. Gente, até o surgimento da escrita, não é? Então nós temos ali o hieroglifo do alfabeto fenício, não é? O hieróglifo. A partir do hieróglifo, a escrita torna-se mais versátil. Novos sistemas vão facilitar a comunicação e o registro. A escrita, então, pessoal, olha aqui, ó, virou um instrumento de comunicação e de controle, essencial para a burocracia e o domínio de grandes impérios. Professor, como assim burocracia? Gente, você sabe que um governo, no caso um império, por exemplo, não é? Que é o governo de um imperador, ele precisa ter uma máquina estatal, ele precisa ter um aparato burocrático que nós chamamos, para ajudar esse imperador a governar. Ele não vai ser uma pessoa onipresente que vai estar em todos os lugares, né? Então ele precisa de funcionários, ele precisa de pessoas que ajudem ele a governar. E esse é o corpo burocrático do governo, ok? Nesse sentido, pessoal, uma coisa que potencializa aí a difusão da história é, sem sombra de dúvidas, a invenção da imprensa. Gente, a imprensa revolucionou como se transmitia eventos históricos. Tu imagina que antes, já com o papel, já ali, não é, com a escrita, para copiar, fazer a cópia de um livro. Sabe como era feito isso? E aí, o que você acha? Imagina, era feito à mão. Na Idade Média se popularizou aí os monges copistas. Recebem esse nome porque eles faziam cópia dos livros. Então a cópia era feita manualmente. Cada livro, para ser copiado, era como vocês fazem aí no caderno, ó. Copiado mesmo. Imagina o trabalho que dava para copiar um livro de 500 páginas. Fazer 15 exemplares de um livro de 500 páginas. Agora não. Gutenberg, Johann Gutenberg,
cria a imprensa, que recebe esse nome porque é uma prensa com os caracteres embaixo dela que são pintados e aquilo é prensado no papel. Olha, nós temos a cópia de maneira muito mais acelerada. Então é possível agora copiar livros de maneira muito mais rápida. É possível difundir o conhecimento, inclusive o conhecimento histórico, de maneira muito mais ampla. Nesse sentido, pessoal, em 1450, nós temos a Revolução de Gutenberg, a prensa móvel de Gutenberg, que mudou tudo. Então nós temos aí, pessoal, uma invenção que teve um grande impacto nos próximos 500 anos de história e mudou o mundo. Nós temos aí, pessoal, a partir do surgimento da imprensa, 100% da democratização do conhecimento e do saber. O saber passa a ser democratizado, ou seja, o saber passa a ser difundido de maneira muito mais rápida e fácil. Ok? E como na historiografia escrevemos o tempo? Bom, primeiro com os métodos e abordagens, o que define como a história é registrada e analisada, exige diversas metodologias. Depois nós temos uma interpretação qualitativa, que vai além de datas, para entender o contexto e buscar causas e consequências dos eventos. E depois aí a microhistória, que considera fontes e narrativas variadas, que explora histórias singulares, locais, entrevistas e tudo mais. Gente, olha só, eu quero que vocês entendam e, inclusive, fica uma dica, aprofundem-se nesse tema, tá? Aprofundem-se cada vez mais, porque isso é importante para vocês, viu? Olha só, quero que vocês entendam o seguinte. Nós temos, então, tempo, escrita e história. A historiografia, que está aqui no topo da pirâmide, é a interpretação contextualizada do passado. Ok? E ela vai culminar com a compreensão histórica. Já a escrita é o meio de preservação da memória coletiva. Porque como você aprendeu hoje, ou como você relembrou hoje, anteriormente à escrita, era tudo feito com base em arte, em pinturas, as pinturas rupestres nas cavernas. Só que você sabe que com o tempo isso vai se degradando. Então a escrita, ela é um registro muito duradouro de preservar a memória e a história da humanidade. E aí vem o tempo, a questão do tempo, né? O tempo, então, torna-se a ferramenta fundamental da história, é a base de toda a narrativa. E nós usamos o tempo histórico, mas também, a partir da idade, principalmente da idade moderna, contemporânea, nós podemos também utilizar o tempo cronológico para situar uma pessoa em um contexto ou em um acontecimento histórico. Tudo bem? Então, olha só, a compreensão do tempo histórico é essencial para interpretar a escrita histórica. Com isso, gente, tempo, escrita e historiografia se entrelaçam para dar sentido aos eventos passados, formando a base do conhecimento histórico. Certo? Agora é aquela hora legal, onde nós vamos exercitar o que nós aprendemos ou relembramos nesse encontro de hoje. Acompanhe aqui comigo 3 questões que eu separei para resolvermos juntos, ok? Então participa aí. Quem sabe eu não consigo te ouvir, hein? Olha só. Questão número 1. Durante uma atividade interdisciplinar, os alunos da primeira série do ensino médio foram convidados a refletir sobre como diferentes povos e culturas compreendem o tempo. A professora explicou que, enquanto o calendário cristão considera o nascimento de Cristo como ponto inicial, outros povos adotam diferentes marcos e ritmos temporais. Com base nesse contexto, é correto afirmar... Alternativa A, o tempo histórico é uniforme e segue uma única contagem cronológica, aceita internacionalmente. B, a contagem do tempo na história é baseada exclusivamente em fatos científicos. C, o tempo histórico é construído de forma linear e absoluta, sem variações culturais.
D. A noção de tempo histórico varia conforme a cultura, os valores e os marcos simbólicos de cada sociedade. Letra E. Todas as civilizações antigas utilizam o mesmo calendário para registrar seus eventos históricos. Com base no que você aprendeu, eliminando as alternativas erradas, qual é a alternativa certa, pessoal? Muito bem, quem falou D está correto. Com base nesse contexto, é correto afirmar que a noção do tempo histórico varia conforme a cultura, valores e marcos simbólicos de cada sociedade. Cada sociedade e cultura tem seu marco simbólico para definir, para limitar acontecimentos, para nos situar em acontecimentos do passado, ok? Questão 2. Em uma visita ao museu, os alunos observaram peças da Mesopotâmia com inscrições em tábuas de argila. O guia explicou que esse tipo de escrita, chamada de cuneiforme, foi fundamental para o surgimento dos primeiros registros históricos organizados. A partir da situação apresentada, é correto afirmar. Letra A. Olha só, pessoal, é correto afirmar. A. A escrita não foi relevante para o surgimento da história, pois as sociedades orais já transmitiam tudo com precisão. B. A história só pode ser escrita se existirem fontes audiovisuais. C. A escrita permitiu o registro de leis, crenças, eventos e transações, consolidando o campo da história como ciência. D. A escrita substituiu totalmente a oralidade nas sociedades antigas. Letra E. O surgimento da escrita eliminou a necessidade de interpretação das fontes históricas. Qual é a alternativa correta, pessoal? Fala aí, fala para eu ouvir. Quem sabe eu não escuto, hein? Olha! Quem marcou a letra C está correto. A escrita, gente, permitiu o registro de leis, crenças, eventos e transações, consolidando o campo da história como uma ciência. Porque antes da escrita, não era tudo com precisão, o que deixa a incorreta. A B fala que só com fontes escritas existem fontes, não é? Só pode ser escrita se existirem fontes audiovisuais. Não. Registros antigos também contam. A D, olha só, substituiu a oralidade. Não, gente, não substituiu. A oralidade ainda faz parte. E a E que fala que o surgimento da escrita eliminou a necessidade de interpretação das fontes históricas. Como assim, não é? Se, inclusive, a escrita é uma ferramenta a mais e importante para a interpretação dessas fontes. Percebe aí que dá para ir, não é, eliminando as alternativas incorretas também. 3. Em uma sala de aula, a professora apresentou duas imagens. Uma mostra a cronologia da Segunda Guerra Mundial e outra apresentava depoimentos de civis sobre os traumas vividos durante o conflito. Ela perguntou aos alunos como os dois tipos de tempo estavam presentes na construção do conhecimento histórico. Assinala a alternativa que melhor diferencia esses dois conceitos. É aquela questão do tempo cronológico e tempo histórico, lembram? Alternativa A, o tempo cronológico é subjetivo e o tempo histórico é sempre objetivo. B, o tempo histórico e o tempo cronológico são iguais, pois tratam apenas de datas. C, o tempo histórico é calculado apenas com base no calendário ocidental. D, o tempo cronológico não tem utilidade no estudo da história. Letra E, o tempo cronológico está ligado à contagem do tempo, enquanto o tempo histórico envolve a ciência e o impacto dos acontecimentos. Qual é a correta, pessoal? Olha aí, letra E, o tempo cronológico está ligado à contagem do tempo, enquanto o tempo histórico envolve a ciência e o impacto dos acontecimentos ao longo da história, que pode estar associado ou não ao tempo cronológico de determinada cultura ou de determinada nação. Ok, pessoal? Gente, espero que vocês tenham gostado. Aprofundem-se um pouco mais nesse tema, tá bom? Pesquise, vá além, sempre além. Dessa forma, você com certeza vai alcançar o seu objetivo. Eu te vejo em breve numa próxima aula. Até mais!